com a Eliane Cartier e com a Selma Serrano. E hoje vamos falar de um tema muito importante, né, que é a arte na escola, a importância da arte no ambiente escolar. E é importante porque elas vão compartilhar conosco as suas experiências, incluindo as experiências da Enquadra Cultural, é mesmo, Dr. Camilo? Não, na realidade, a arte faz parte da vida da gente, né? Em todos os níveis, e seja profissionais, ou seja aqueles civis que nós desempenhamos. E o fato de a escolha do tema é porque nós temos entre nós pessoas que são altamente diferenciadas para falar sobre arte. Você sabe, Mariana, gente, eu vou contar uma coisa aqui que eu não sei se o Dr. Camilo sabe, né? Mas ele me deu de presente, ele cumpriu uma promessa antiga, que não era dele não, era uma promessa da vida. Né? Quando eu fosse fazer o ginásio e o colégio, eu faria no Otoniel Mota. Quando chegou minha vez de ir para o Otoniel Mota, eu mudei de cidade. E aí eu vim entrar no Otoniel Mota com o Dr. Camilo e a Arca Cultural para visitar o Otoniel Mota. Então eu falo que o Dr. Camilo me deu o Otoniel de presente. Ele cumpriu uma promessa antiga. Muito bom. E aí desde então sou fã do Dr. Camilo, né? E esses dias, eu sou presidente da Academia de Letras e Artes, onde ele é acadêmico. Sim. E lá nós temos as pastas de todos os patronos acadêmicos. E mexendo na pasta do Dr. Camilo, eu encontro lá um monte de boas iniciativas culturais. Então, ele é um inventador de moda nato. A incubadora acho que é de 2013, né? Foi. Aí eu me lembro, foi no Palace, depois de um evento desses que a gente vive se encontrando para tudo, né? Para festejar livro, para dizer poema, a gente está sempre junto em volta dessa causa, né? Dessa causa do livro, da leitura, da escrita, é o nosso meio. Foi depois de um evento desse, estava o Dr. Camilo, a Heloísa, a Elaine, eu, e ele falou assim, vou montar a incubadora cultural, uma coisa simples, incentivar os jovens. A Elaine, a Heloísa estão comigo, você podia vir junto também. Eu me encontrava num momento com muitos compromissos. Era diretora cultural da Associação Odontológica, ia tomar posse na Academia de Letras e Artes. Aí eu falei assim, doutor Camilo, junto, acho que eu não vou, mas eu vou ficar sempre por perto. E é assim que acontece, eu estou sempre por perto da incubadora. Então eu já fiz, já fui jurada em concurso, já escrevi orelha, escrevi texto, e assim ultimamente, né? Eles têm, aliás, acho que desde sempre, Dr. Camilo, eles têm deixado comigo a história do cerimonial da entrega dos prêmios finais, né? Nossa, legal. É muito legal isso, eu adoro. Legal, é importante ver como dá para contribuir de todas as formas, né, Eliane? E você está fazendo parte desde o início, né? Eu vi nascer, né? Nossa, que lindo. E é uma coisa assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa emocionante, aquele jovem que foi premiado, que foi até aquela cerimônia, que ganhou o livro, que viu seu texto publicado num livro, ele nunca mais vai esquecer, com certeza. Nunca mais vai esquecer. Então, eu acho bonito quando o jovem está lá, quando os pais estão lá, porque eles também ficam muito orgulhosos. E o professor também. Né? Então é um trabalho que abrange não só o aluno, mas a família e a escola. Né? Os colegas também, a hora que eles veem aquele colega, né, se dando bem, né, ganhando um prêmio, né, eles também falam, posso chegar lá. Né? Na próxima vez sou eu, sim, que vou participar. Não posso falar mais nada, além de aplaudir. Estou em qualquer função, viu, doutor Camilo? O dia que o senhor não me quiser mais
sempre aplaudindo, viu? Mesmo que eu tenha que ficar só na plateia, estou sempre aplaudindo a incubadora. Agradeço muito suas palavras. Você se incentivou e apoiou, então tudo isso ficou guardado também dentro da gente. Essa é a expressão. Obrigada. E você, querida Céu, como tem sido a sua trajetória com a incubadora cultural? Bom, minha trajetória, boa tarde a todos. Minha trajetória com a incubadora cultural, eu já conhecia do tempo que eu era livreira e conheci esse projeto que começou no Daniel Nova. Sim. Eu tinha clientes, a Elaine, a Soline, a cliente da livraria, e já conversávamos sobre isso. Na realidade, eu sabia de toda a importância desse trabalho junto aos adolescentes, né? Mas eu só tive contato mesmo em profundidade. Conheci o Dr. Camilo pela minha passagem pelo Instituto do Livro. No início de 21, que nós fizemos a edição do livro, 22, 23 e 24. Mas a minha trajetória mesmo era desde que eu conheço. E, como disse a Eliane, é apaixonante tudo isso, ver essa produção, né, cada vez melhor, cada vez maior, de escolas e professores participando. Os trabalhos são belíssimos. É difícil de escolher o que vai no livro, o que deixa de ir. Eu imagino, deve ser um desafio, né? Que é esse o desafio que eu fui convidada agora para fazer nesse livro novo, que eu vou fazer a produção editorial, a assessoria editorial. Sim. Receber todos os trabalhos, montar um arquivo e aí passar para a gráfica para fazer toda a diagramação, vou fazer uma correção, a revisão. Eu fiz um curso de produção editorial ou assessoria editorial pela Universidade do Livro, que é uma universidade mantida pela editora Unesp. Que bacana! Muito interessante. Você aprende desde o início, de capa, como você montar um livro, e toda a produção vai até já o material indo para a gráfica, né, que você introduz as alterações e o trabalho junto com o marketing, o trabalho junto com quem vai fazer como os meninos, né, o Arnaldo que faz a ilustração. Então tem tudo um esquema para ser feito para esse livro ser montado. Eu estou muito feliz e amo o Dr. Camilo e é isso, essa é a minha trajetória com a fundadora cultural, o conhecimento. Sim. É um apoio muito importante. Eu agradeço a sua boa vontade em atender o meu pedido. Você também É um prazer muito grande. sempre foi muito ligada aos assuntos culturais, né? Sim. E dessa forma, eu acho que é uma realização sua Sim. e nossa também. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns. E eu gostaria também que vocês falassem um pouco sobre se alguma história marcou, né, a trajetória de vocês, esse contato que vocês estão tendo com os textos, né, com essa produção dos livros. Também vi que tem vários livros, né, que vocês contribuem com textos de orelha, de apresentação, né? Teve alguma história que vocês tiveram contato, assim, foi muito marcante, vocês se lembram? Eu gosto sempre, eu costumo receber o material antes, pela internet, virtual mesmo, né? Para olhar, para preparar esse cerimonial, para estar dentro do clima, né? do tema da nova edição. E eu gosto muito de ler e me surpreender. Aí eu vou guardando pequenos textos, pequenas frases que vêm desse aluno, porque é um eco, é uma resposta sempre ao poema do Dr. Camilo. Sim. Né? E esse ano que passou, eu coloquei os trechos dos poemas, dos trabalhos dos alunos na nossa apresentação.
do final do ano. Nossa, A que entrega. legal. Foi muito legal. Eu gosto dessas coisas assim, de surpresa. E quando me toca, eu acho que toca aos que estão ali também. Ai, com certeza. E ver o seu trabalho ali, né, naquela apresentação, eu acho que realmente é algo muito marcante, né? Você ver ali materializado o esforço, né? O aluno ver aquele trabalho que foi produzido. Que importante, né, a gente valorizar, estabelecer essa relação com a comunidade. Eu acho que o projeto ele traz muito isso, né? A gente estabelecer diálogos com a comunidade, familiares, alunos, escola. É muito bom mesmo. E o ano passado, né, nós tivemos apresentações artísticas vindas dos próprios alunos. Né? O circo, o coral, o canto. Isso também é outro fator que agrega valor ao evento. Com certeza. Com certeza. O que me marcou muito nesses anos todos é a alegria de ver o aluno que participou do livro receber o livro. Está ali, né? Está materializado. E as fotos que eles tiram, né? É isso que me marca muito, ver essa produção. E, inclusive, os textos. São textos belíssimos, né? De uma profundidade que eu acho que a imaginação faz parte disso, né? Você transformar a poesia num conto, em outra poesia, sempre muito bem feito, sempre muito bem trabalhado, inclusive pelos professores. Né? E divulgar, fazer a criança, o adolescente, ter interesse em ler. Né? Isso eu sei porque é uma vivência minha. Eu nasci numa cidade pequena, estudei em colégio estadual e eu sempre fui muito ansiosa em ter conhecimento. E eu ia para a biblioteca, com 9 anos de idade, eu ia para a biblioteca e li tudo que tinha lá. Eu tinha uma professora muito, muito parceira, que me indicava leitura e tudo mais. E isso que fez eu ir para a área de ciências humanas. Eu sempre quis ler e ler muito mais. E é isso que eu vejo essa chama nesses adolescentes. Né? Sim. Com a publicação de um artigo, de um texto, de um poema, nascer isso dentro deles e se multiplicar. Bacana, né? Porque essa experiência que vocês trouxeram, em especial do último ano, que aconteceu no teatro, eu acho que isso é realmente uma valorização da prática do aluno. Né? Esse aluno também poder ter a chance de ocupar a posição de autor. Olha que valioso. Isso realmente é muito importante, não é, doutor Camilo? Não, aquilo que vocês estão referindo, que serve também para mim como estímulo, é realmente o que eu penso, porque alguém egressa de uma escola e tendo um livro publicado com um trabalho dele, de autoria dele, certamente vai carregar essa lembrança para a vida toda. E há essa conexão que nós procuramos introduzir de arte de escrever e arte também do ponto de vista visual, né? Do ponto de vista até lírico, dá uma riqueza muito grande e é um reencantamento de todos que estão envolvidos, né? Seja aluno, seja professores e seja a gente que trabalha nos bastidores. Mas, de qualquer forma, nós nos sentimos unidos fazendo um bom trabalho. É isso que nos anima. O livro é uma obra de arte, né? Com certeza. Acho que é importante destacar isso. Nós estamos falando de arte, mas olha que trabalho, né, em conjunto, de cooperação, colaborativo, de todos, né, para que possamos chegar ali naquele dia no teatro, ter as apresentações dos alunos, ter o livro físico. Porque eu concordo, acho que o livro ele materializa todo esse trabalho, né, do docente, do estudante. E eu gostei muito do que você trouxe, Selma, falando um pouco sobre a sua experiência, né, da importância da biblioteca na sua vida. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco mais, né, desse contato que vocês têm com as letras, com os livros, né, já a partir dessa perspectiva da obra literária mesmo, enquanto arte. Como que essa arte impactou a vida de vocês? Eu já estou... acabei de descobrir que a Selma também é rato de biblioteca.
muitos alunos falam, eu não gosto do que a escola manda ler, eu lia. E lia com prazer, né? Sempre li com prazer. Ganhava um livro, meu avô me deu, acho que o primeiro livro foi Reinações de Narizinho, uma letra miudinha, assim, ó, que no quarto ano que a gente lia. 3 anos, acho que tem mais de 200 páginas, assim, né? Então, é por aí, né? E logo, assim, isso foi ginásio, colegial, até a faculdade. A faculdade, para mim, foi um momento muito desafiador mesmo, porque eu consegui estudar o que tinha que estudar para a faculdade. E só. Não sobrou tempo para fazer uma leitura de outras coisas, né? Então, eu interrompi a minha vida de leitora de ficção, né? Nesses anos que eu fiz a faculdade. Aí depois eu retornei. E no meu trabalho dentro da prefeitura, né, eu fui ser dentista em escolas. E aí a escola tem biblioteca. E eu ia para a biblioteca para ver quais eram os livrinhos que usava na pré-escola. A biblioteca não tinha bibliotecária, mas eu tinha a chave. Essa história é linda. Aliás, eu já tinha a chave da biblioteca desde o colegial, porque ninguém ia lá. Não ficava aberta, né? E aí eu pegava a chave, tirava pó. Isso foi, eu passei pela pré-escola, eu passei pelo ensino fundamental e fui até uma escola que tinha ensino médio. Que paixão essa biblioteca, porque aí ela tinha tudo. Sim, eu tinha uma bibliotecária muito parceira que foi me indicando, me levando, me mostrando o que era importante para eu ler. Porque eu sou uma leitora autodidata, né? E aí ela me mostrou o que era importante para ler ali dentro. Então, essa é a minha história com biblioteca. E agora lá em casa tem livro em todos os lugares da casa. Todos. Aliás, eu vou chegar em casa e vou fazer uma vistoria para ver se o que eu estou falando para vocês é verdade, mas acho que é. Verdade, tem todos os cômodos. E aonde eu entro e tem um livro, aquilo me chama atenção, às vezes eu não consigo nem conversar, eu peço isso, né? Eu ia no Instituto do Livro e falava, peraí, gente, tem um negócio aqui. Chamando a atenção, eu preciso ver isso, depois a gente conversa. Então é a paixão pelo livro. E é essa paixão que a gente gostaria que todo mundo tivesse. Com certeza. É um peso leve, ele carrega. Com certeza. Leve. Bom. Você, Selma? Bom, eu continuando, eu tive essa vivência da minha infância. E eu tenho uma filha, tem 98 anos, Dr. Camilo, que era professora primária, alfabetizou todo mundo na minha cidade. E ela tinha uma biblioteca linda na casa dela. E foi lá que eu tive contato, fora a literatura infantil, com poesia, com os clássicos da poesia. Quando eu li o Vidas Secas, que me impactou pra caramba, porque era uma realidade que eu desconhecia, eu tinha 12 anos de idade, né? E aí toda a minha trajetória, eu sempre quis ler muito mais, vim para Ribeirão, fiz colégio aqui e fui para São Paulo fazer ciências sociais. E lá no pátio da Universidade Católica, onde eu tive a minha maior formação, porque foi no início dos anos 80, efervescência de mudança política, cultural do Brasil, né? Naquele momento, na década de 80, e ali eu aprendi muita coisa. Eu tinha conta, naquela época a gente tinha conta na livraria Cortez, pagava por mês, era uma ficha. Eu nunca terminava a conta, não era na época de cartão de crédito, era uma conta, era extremamente assim, fiel. Eu lia muito na área de ciências sociais, ciências humanas, e a literatura relacionada a isso. Hoje, eu leio muito mais literatura, ficção, que eu gosto muito. Sim. Tenho livros espalhados
casa toda. E nunca leio um livro só, isso às vezes incomoda as pessoas. Por que você está com um monte de livro? É porque eu vou lendo, eu canso daquele, leio um pouquinho o outro, e vou. E não esqueço a história. Tem gente que esquece. Não, também tem um filme. E eu frequento todas as bibliotecas, as livrarias, é meu passeio preferido. Sim, nossa, que bacana, que riqueza, né? Eu acho que quando a gente olha para a incubadora cultural, que tem esse propósito, né, de aproximar o aluno desse processo de escrita, de ocupar a posição de autor, de ver aquele livro materializar, nós também estamos olhando para as histórias das pessoas que colaboram, que têm uma vivência com os livros intensa, né, profunda. Que bacana conhecer um pouco da história de vocês, eu acho que isso contribui muito, né, para a gente pensar realmente como a incubadora cultural tem funcionado. Eu acho que esse também era um dos seus desejos, né, Dr. Camilo? Ter pessoas do seu lado, nesse projeto, que também olham para o livro como uma obra, né, que abre caminhos, que abre percursos, que permite ao sujeito caminhar, não é mesmo? Não, sem dúvida. A trajetória de quem é amante de leitura, né, é uma coisa muito pessoal, como vocês relataram, e que eu me coloco um pouco até próximo da Selma nesse aspecto, também da Eliane, porque eu sou daqueles que não terminam o livro logo. Eu vou deixando pelo caminho, até em casa o pessoal me cobra, o senhor terminou de ler aquele livro? Onde é que ele está? Está em cima da minha mesa. Pode emprestar, leva ele. Não, mas o senhor não vai terminar hoje não. Então, Tem um detalhe, eu não gosto de emprestar livros. Quando eu gosto muito daquele livro, a pessoa quer, eu vou lá e compro e dou. Porque os seus são privados, Eu tenho uma paixão, assim, coisa com o meu livro, mas eu empresto tudo, mas assim, eu prefiro dar. Não quer o livro, eu te dou. O livro é uma parte da gente, né? A gente utiliza para fazer anotações, marcar as partes mais importantes. Ai, mas né? eu tenho tanto zelo com o livro que eu não consigo, tenho um bloqueio. Eu não consigo grifar o livro, eu não consigo anotar no livro. Acho que aquilo merece tanto respeito que eu não quero anotar. Mas eu anoto a parte, ou eu marco as páginas. Marco naqueles post-it coloridinhos. Tem livro meu que está aparecendo um carnaval de tanto colorido. mas E agora? depois, só para dar uma outra contribuição pessoal, a minha filha, Luciana, que me acompanha, embora não mora aqui, mora em São Paulo, ela faz para mim todos os marcadores de página, para eu não rasurar o livro. E dessa vez eu parei. E ela faz lindo, né? E ela faz muito capricho. Então, ela é um hábito familiar, vamos dizer assim. Agora, a satisfação de quem faz, de quem lê, de quem produz, é muito gratificante. Sim, em todos os sentidos. Não querendo falar da minha vida pessoal, mas dizer alguma coisa lá a respeito, é que eu sempre trabalhei em ensino da medicina, na prática da medicina. Então, hoje eu me vejo assim, não por várias razões, a minha aposentadoria me pegou de uma forma em que eu pude usar a minha energia, entre aspas, para outro setor da vida cultural, da vida profissional. E isso me realizou imensamente, porque eu convivo com jovens, como a nossa Mariana aqui, convivo com vocês, e eu estou muito mais distante, convivo com o meu time também. E às vezes eu me vejo assim um pouco diferente, né? Eu consegui trilhar um caminho que não estava na minha situação, mas me senti bem, principalmente porque encontrei pessoas como vocês no meu caminho. Trilhou com muito sucesso, e não só para si, né? É um trabalho que passou da sua pessoa, né? Se espalhou pela comunidade. Parabéns, doutor Camilo. O senhor é inspirador. Obrigado. Sim, com certeza.
essa paixão pelos livros, né, é algo que faz com que a gente motive, engaje os alunos. Eu ia dizer que eu também não gosto de fazer marcações dos livros, né? Eu amo ter o livro bem cuidado, bem bonitinho. E agora eu descobri que temos os marca-textos em fita. Então eu estou amando. Você pega a fita, cola ali no trechinho, depois é só retirar e fica ótimo. Sério? Sim. Ai, vou Fica procurar isso. E eu gostaria também, para a gente finalizar esse bloco, que vocês trouxessem uma mensagem dessa experiência de vocês. Tanto a experiência pessoal de vida, né, com os livros, com essa história literária e da incubadora cultural. Que mensagem que vocês gostariam de deixar sobre essa experiência, né, que vocês estão vivenciando ali a todo momento? Bom, sobre os livros, se você que está me ouvindo ainda não gosta de ler, que você não achou o livro certo. Não desista, continue procurando. Concordo. E sobre a incubadora, eu acho que é sempre um projeto de sim. Então, quando sua professora, né, chegar na sala e falar, vamos fazer um trabalho assim, lá para a incubadora, diga sim. E você vai estar dizendo sim para a incubadora. Ah, que lindo, né? Eu gostei. Diga sim. Fica aí de mensagem para os nossos ouvintes. E você, que você ama? Então, assim, eu penso que você não cria seres humanos sem imaginação, que isso é um livro, sem fantasia, sem senso de justiça e igualdade. E isso tudo está dentro da educação, está dentro do livro, da leitura, das interpretações que você faz no mundo, né, que chegam a partir da leitura. Também estou com a Eliane, diga sim na incubadora cultural, que é o caminho para esses jovens no início. Sim, com certeza. Diga sim, né, Dr. Camilo? É assim porque, Adorei. em todos os sentidos, o sim é uma adesão, né? Então eu recebo isso com muita agrado, satisfação. E sempre vou contar com vocês quando numa outra roda aqui, numa outra bancada cultural, vocês estarão comigo. Com prazer, com prazer. Com certeza. Então, pessoal, para nós irmos finalizando nesse primeiro bloco, quero lembrar a todos vocês ouvintes, mandem as suas mensagens, os seus comentários pelo WhatsApp 16997846463 ou ligue aqui na Rádio Nova Ribeirão 16 36 32 1000. Até o próximo bloco. Incubadora Cultural é sensacional! Vamos lá. Tem 3 minutinhos para fazer a prova. Ai, meu Deus, foi muito bom com vocês. Ai, é ótimo. Obrigado. Obrigada, doutor Camilo. Isso vai ser importante. Vamos sim. Obrigada. Excelente. Muito bem. Parece contar mais com o moço. Tadinho, você parece mesmo. Tem saúde, né? Ele tava me falando, mas meu filho, sabe? Ô, Maria. E aí ele...
eu estava montando a chamada, eu falei, será que eu coloco foto ou não? E a Selva, eu não tinha foto dela na última, entendeu? Entendi. Eu falei, se eu precisar de foto. Quando você falar, você fala. Fala bem próximo, né? Bem próximo. Bem próximo. Cuidado. Você não fala assim, você fala Ô, Nilton, Oi. o cabo do Dr. Camilo resolveu? Então, eu acho que parou de jogar no vamos ver. Dá pra trocar agora? Não tem como trocar, porque vai ser vento tudo. Mas não é o cabo, é a leitura aqui. Essa foi eu. Tá ligado? Só deixa eu dizer. Ah, depois você Ele fez, acho que no campus, aí ele estava montando ele. Essa era o doutor Gentil que eu fazia. Agora, Hoje ele fez um meu. Mas continua. Parece que hein? O primeiro bloco eram 60 pessoas assistindo, viu? Foi bom o primeiro bloco. pode você pode mudar. Depois você marca a gente lá, hein? Programa Mão Dupla com Camilo Xavier. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui de volta com o nosso segundo bloco e já quero deixar aqui este lembrete especial para vocês. Mandem as suas mensagens, os seus comentários pelo WhatsApp da Rádio Nova Ribeirão, 16997846463, ou ligue aqui na rádio, nós estamos ao vivo para atendê-lo, 163632 E nesse segundo bloco, nós temos a participação do Leonardo Scarulis e do Arnaldo Neto, que fazem as ilustrações dos livros da Incubadora Cultural, que está aí conosco há muitos anos, né, Dr. Camilo? Também tem uma história aí profunda e consolidada com o projeto da Incubadora Cultural. E, Dr. Camilo, como que o senhor vê a participação deles na Incubadora Cultural? O fato de eu ter convivido com pessoas como o Leonardo e o Arnaldo só me enriqueceram, porque além do talento que eles têm e distribuem através do trabalho da incubadora, já é um alento para toda, principalmente para mim, porque vejo nisso uma colaboração que eu considero indispensável. Vocês, depois vou relatar alguma coisa assim, mais particularmente em relação aos nossos contatos, né? Eu achei vocês muito colaborativos, muito disponíveis e extremamente talentosos. E eu tenho algumas passagens, principalmente com o Leonardo, que a gente discutia as capas, a motivação que meus poemas foram utilizados e meus textos darem para ele do ponto de vista artístico, como autor de trabalho de imagem. Né? Então a gente discutia detalhes que eu passava para ele, daquilo que eu desejava, e ele captava imediatamente. Não, eu sei o que o senhor está querendo. Agora, esse último, por exemplo, em que nós trabalhamos, o trabalho é dele, eu apenas entrava como um coadjuvante e usuário, vamos dizer assim, do talento. Né? Então, o título eu posso revelar agora, porque o trabalho cultural não tem segredos, não é mesmo? Então, o próximo livro vai ter o título de Horizonte. O horizonte que ele tinha bolado não batia com o meu. Então, eu resolvi sugerir a ele, vamos botar a pessoa tudo de frente. Você fez uma imagem tão bonita, que no nascer do sol, ninguém vai ficar imaginando que o horizonte dele não é igual. Então, era também, de certa forma, um desafio. Né? E ele foi fazendo as tentativas dele,
foi me repassando. No fim, nós aprovamos como um acordo, uma imagem que eu acho que ficou extremamente bem produzida. E com a Arnaldo, então, passando a falar um pouco da nossa convivência, não é tão estreito, talvez, quanto a minha com o Leonardo, mas de fato, porque ele estava em silêncio, mas de uma forma muito sutil. Ele entra em todos os textos da obra e através de configurações muito interessantes, chamativas, e me alegram muito, né, do ponto de vista visual, e a todos que têm a oportunidade de ver. Então, como eu fico assim, não só grato a vocês pela colaboração, como também eu julgo ela super necessária para dar ênfase exatamente àquela tipo de mensagem que a gente quer que os textos sejam entendidos também como uma produção artística, que vocês, como artífices desse trabalho, vão produzir reações na cabeça da meninada, no sentido exatamente de compor uma trajetória para eles também, eventualmente, que é o sentido do texto do livro, né? Então, eu sou muito grato a vocês pelo trabalho apresentado, que só tem valorizado, inclusive, a informação também, que eles já sabem, mas talvez o público que está nos assistindo, os ouvintes, e agora televisivos também, estão inaugurando a TV incubadora, né? É uma coisa que vai ficar, eu acho, na história, na memória oral aí do trabalho. É que a gente então está alcançando um público maior e o fato de ter a imagem que vocês produziram, vistas e olhadas e avaliadas, isso aí dá um lance de completude, né, de trabalho e de ressignifica tudo que a gente está fazendo no sentido de promover a cultura. Sim, com certeza. E é uma honra recebê-los aqui. E eu gostaria de iniciar, né, perguntando para vocês como que se deu, né, o contato com a incubadora cultural. E como que a trajetória de vocês, de vida, de experiência profissional, né, com a arte propriamente dita, como que isso reverbera quando vocês também vão pensar nas ilustrações, nas capas, né, que vão compor os livros da incubadora cultural. Como que é esse processo? Pode começar, Arnaldo. Então vamos lá. Bom, a incubadora cultural, né, na verdade é uma honra, né, um prazer, uma felicidade fazer parte desse projeto tão grandioso, né, e que hoje está ficando muito, muito grande, né, está alcançando Ribeirão Preto, outras cidades, né, e os alunos, né, como eu estou também na ponta, nas escolas, né, os alunos, eles ficam ansiosos para poder participar. É um projeto que os professores gostam de participar, porque é um projeto em que o aluno ele é protagonista, né, desse processo, né. E, bom, minha trajetória, né, como artista, na verdade, ela começa junto com a minha trajetória como estudante, né. É por isso que esses projetos são tão importantes, né. Foi na escola que eu desenvolvi um gosto pela arte, né, pelo desenho, com projetos, com concursos, né. Antes você tinha os concursos nacionais do SESC, né, salões de humor. Então isso tudo começou na escola, a escola que foi o início, né, de tudo isso. Eu acho que o aluno, todas essas experimentações, né, elas devem ou deveriam pelo menos ser, né, oportunizadas dentro da escola, onde o aluno tem acesso com arte, com cultura. Então, desde sempre eu desenho, porque o pai também desenha, então desde sempre eu desenho, né. Sou da HQ, na verdade, nas escolas em quadrinhos, mas também ilustro, também faço caricaturas e também faço projetos com fanzines. E, na verdade, esse contato com o aluno é muito próximo, né? Isso que me ajuda muito, colabora muito para fazer as ilustrações,
Porque eu tenho ali, né, eu passo pelo crivo do alunado, né, que é quem vai, na verdade, depois pegar esse livro, o meu livro, e vai avaliar as ilustrações. Então, a minha prática aí professoral, né, a minha lousa, na verdade, é uma história em quadrinhos, né? Eu, como professor de história, então todas as minhas aulas são desenhadas, né? Nossa, deve ser incrível assistir uma aula sua. Eles gostam, né? Eu também acabo me divertindo, né? Sim. Quando você está fazendo uma coisa com prazer, quando você está ensinando ou aprendendo alguma coisa com ludicidade, né? Você aprende com prazer, sem aquela coisa muito fechada, engessada, o aluno se abre mais para o aprendizado, né? E a arte é inerente ao ser humano, é o que nos faz, assim, seres humanos, justamente essa produção artística e cultural, né? Então, além disso, eu faço parte de um selo, né, de Ribeirão Preto, né, que é o selo RPHQ, né, nós fomos finalistas, né, em alguns HQ Mix, né, que eu gosto dos quadrinhos aqui no Brasil, né, que é um coletivo que tem muitos artistas aqui, né, por Deus sabe, né, que organizou esse grupo, mas é um coletivo muito grande. Eu também sou um dos idealizadores da Zineteca, pela Vilas Boas, aqui em Ribeirão Preto, e a Gibiteca, que funciona lá na Biblioteca Padre Opitz, né, que é a primeira, acho que é a única Zineteca e Gibiteca aqui de Ribeirão Preto. Sim. Nossa, que bacana, hein, Camilo? Temos aí, ó, os tradutores premiados. Que bacana. É um currículo muito rico. Sim. Tem uma vivência muito boa também. Tudo que ele fala, ele vive. Com certeza. E você, Leonardo, como que foi esse processo aí na sua história, né, de criação com a arte? Como que isso também reverbera nas suas criações para o quadro cultural? Eu sou ilustrador, eu sou designer, eu sou desenhista, mas eu gosto mesmo de ser chamado de desenhista, porque eu acho que o desenho é a base de tudo. E como eu desenho que nem o Adalto disse desde criança, muito, assim, a minha trajetória na escola sempre foi daquele que desenhava melhor que todo mundo, sempre foi, sem assim, falta modéstia alguma. Eu fui desenhista desde sempre, desde a escola, sempre fui. E até recentemente eu comecei a brincar, viu, não? Eu acho que eu era a inteligência, hoje em dia nós temos a artificial, eu era a inteligência natural, porque meus amiguinhos falavam, desenha um gato, e o meu desenho superava a expectativa do amiguinho que estava me pedindo, entendeu? Então funcionava a inteligência artificial de hoje, naquela época, lá dos anos 70 já existia isso. Já passavam os prompts já. Exatamente. Então, como aquilo assim, superava qualquer expectativa do meu patrocinador ali do momento, isso acabou repercutindo muito rápido. Com 16 anos, eu já tinha um portfólio que a minha mãe, que a curadoria da época era minha mãe, né? Ela guardou os meus desenhos e eu fui atrás de uma agência de propaganda com 16 anos de idade e daí nunca mais parei. Eu precisei mudar um pouco o meu estilo, né? Porque era uma coisa muito mais artística. Só que, porém, quando a gente tenta explicar esse tipo de coisa, esse dom natural, a gente se depara com o seguinte: criatividade, sensibilidade já estão nesse pacote. Então isso já vem com esse dom, entende? Sim. Então fica muito fácil depois, com o passar do tempo, você agregando outras qualidades no seu trabalho. Então, consequentemente, com a evolução até da maturidade, você vai conseguindo fazer outras coisas, vai se propondo a novos desafios. Sim. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar numa emissora de televisão, quando a computação gráfica estava começando. Eu estava contando a história para o nosso amigo Matheus. mais o Rogério. Então, enfim, foi muito rico isso lá atrás, no início dos anos 90, me deparar com isso. Não havia isso aqui ainda. Era uma coisa que precisou ser importada. Ou seja, ninguém tinha ideia de como pedir
desse trabalho. A referência que a gente tinha só vinha lá de fora, as pessoas não sabiam nem o que o equipamento conseguia produzir. Então foi muito enriquecedor trabalhar com isso também. Entende? Não havia mais aquela coisa raiz que eu só fui retornar anos depois, porque era tudo eletrônico, então a novidade existia, era um jeito diferente de pensar para produzir a arte naquele instante. Mas foi muito enriquecedor isso, trabalhar dessas duas maneiras. Mesmo tendo assim o coração no papel, na tela, com tinta de verdade, foi muito importante trabalhar com essa outra forma de fazer arte, né? Porque outra coisa bastante interessante, eram vinhetas, eram arte sequenciais, muito diferente de uma coisa estática como nós fazemos hoje. Então você tinha que pensar numa continuidade, a sua criatividade ela não se limitava a um quadro, era uma sequência, então aquilo tudo possibilita criar de uma outra forma, quando você pensa numa sequência de imagens e não só numa imagem. Então isso ajudou bastante. Eu comecei a trabalhar com a incubadora porque a Elaine Assolini precisou muito lá atrás de alguns trabalhos e eu fiz alguns trabalhos para ela. Então ela me convidou a participar diretamente da incubadora cultural, o que para mim também é como a Arnaldo disse, uma honra trabalhar com a incubadora, pelo projeto em si, por tudo que ele representa, pela grandiosidade. E eu tento colocar, como o Dr. Camilo disse, às vezes entendê-lo de primeira, né, doutor? Às vezes existe uma adequação no que eu estou pensando, porque quando ele me traz a poesia e me passa o que ele pretende como capa, eu já começo a pensar, meio segundo depois, eu já começo a pensar na capa, já começo a pensar em como representar aquela figura, ou seja, uma poesia grande, no sentido de tamanho mesmo, numa única imagem. Porque é esse exatamente que é o papel da ilustração. Ela tem que falar por si, ela tem que exemplificar aquilo que a gente está vendo. De preferência, sem nada escrito perto dela. Aí seria o ideal. Mas é lógico que é uma capa, então a gente vai trabalhar com o título em cima daquele título. Uma coisa interessante também que vale a pena dizer é o seguinte: o nosso público é infanto-juvenil. Então isso traz outras características para aquilo que a gente está fazendo, que já estão inseridas naquele rol de conhecimento que a gente adquiriu, mas isso já nos leva para um lado específico da coisa, certo? Você vai trabalhar com um público. Uma outra coisa interessante que vale a pena falar, eu comecei a fazer várias capas, eu trouxe aqui, elas são bem diferentes umas das outras. Sim, é mesmo. Não é? E você está dentro de um mesmo assunto, de uma mesma, porém você tem a possibilidade de fazer isso. Nós vamos usar outras cores, nós vamos fazer outras coisas, nós vamos usar outro tipo. Existe uma arte desenhada, existe uma arte muito mais digital numa outra. Existe essa aqui que, por exemplo, é só digital. Entendeu? Não existe nada desenhado aqui, é uma arte digital, totalmente montada, como se eu tivesse feito uma colagem no computador. E foi bastante significativo. Foi, Sim, muito bom. com certeza. Não, e as capas, ele está dando essa possibilidade de eu intervir, é o seguinte, eu estava vendo a última, Transbordamentos, né? Sim. Que você mostrou, muito bonita na minha concepção. Ela mostra exatamente aquilo que eu estava imaginando, que o título Transbordamento pudesse fornecer para o leitor e para quem produzisse o que é, ele sair de si mesmo, né? Sair daquela, vamos dizer assim, norma, daquela regra, ele se soltar. Então, não só a incubadora se soltar, como vocês se soltaram, e eu também me soltei. Sim, isso é muito importante, né? E vendo, né, ouvindo vocês trazendo esses relatos, as suas experiências particulares, as suas experiências, eu também queria que vocês falassem um pouco sobre os desafios que vocês encontram
É porque é um público muito específico. Nós estamos falando aí de alunos da educação básica, do ensino fundamental, né, dos anos iniciais, dos anos finais. Tem alunos do ensino médio que participam também? Tem também, Maria. Na verdade, não é desafiador, na verdade ele é emocionante, né? A gente fica muito ansioso com o próximo trabalho, na verdade. Para mim, acho que o Leonardo também, a arte é uma coisa que já foi naturalmente, entendeu? Sim. Então, na verdade, a gente sempre tenta, né, como o Renato estava falando sobre as capas, né? É tentar fazer um trabalho que seja, que capte, né, aí toda a essência da proposta, né, da poesia do Dr. Camilo, né, do tema proposto, é fazer alguma coisa dentro do tema, mas a arte em si, o desenho, essas coisas fluem naturalmente. Eu, por exemplo, por estar na ponta também, por estar próximo do aluno, então isso para mim é uma coisa mais fácil, porque eu consigo entender, né, de que forma que o aluno vai se sentir representado e identificado nas ilustrações. Então é o que eu procuro fazer, né? Criar uma identidade com uma coisa que seja próxima a eles, que eles consigam se ver naquelas ilustrações, porque na verdade o que está ali é o trabalho deles e a gente faz para eles, né? O objetivo principal é que atinja, né, impacte a vida deles. Então isso para mim acaba sendo um processo muito natural e acaba não sendo desafiador, acaba sendo algo assim muito emocionante, algo muito prazeroso de se fazer. A gente sempre espera o próximo, né? Quando a gente acaba de fazer um trabalho, a gente pensa, poxa, isso ficou legal, né? Ano que vem eu vou tentar fazer algo diferente, algo um pouquinho melhor. Sim. Mas sempre é prazeroso. O processo todo não é um processo cansativo, muito pelo contrário, é muito prazeroso de se fazer. E assim, uma dúvida, os temas que o Dr. Camilo traz, são temas que te desafiam? Não, são temas assim, muito pertinentes com a realidade, com que os alunos passam. Quando a gente traz, por exemplo, a proposta dos trabalhos, mesmo escrito, né? Aí eu estou falando, agora eu não no papel de artista, mas como gestor escolar. Você pensa que você vai ter que explicar aquele tema para o aluno, mas a poesia é de tanta sensibilidade, o aluno entende aquilo, que ele já sai fazendo, ele já sai produzindo, eles querem escrever, né? O maior desafio, na verdade, é aquele crivo de você selecionar os textos, que você não, obviamente você não consegue, né, colocar todos, né? Sim. Mas o que é legal eles entendem é que o importante é a participação. Por exemplo, no dia da culminância, vão todos. Não só aqueles que classificaram, mas aqueles que não classificaram vão apoiar aqueles que classificaram, né? Então eles veem ali que é um trabalho coletivo, apesar de ser o texto ser individual, mas todo o trabalho da escola acaba sendo um trabalho coletivo ali com o aluno e com o professor, né? Então isso é muito interessante. Então, o que acontece? Eu tento fazer uma ilustração, um desenho que seja à altura dos textos, né? Os textos deles. Porque aquilo é algo muito importante, muito impactante para os alunos e principalmente para as famílias, tá? Que a gente às vezes esquece das famílias nesse processo. Mas quando o aluno participa, a família se sente muito orgulhosa do aluno estar fazendo, estar produzindo, porque infelizmente cada vez menos projetos, né? Como o da incubadora é algo muito assim, diferenciado, né? Eu nunca vi um projeto nem próximo a esse. Mas antes você tinha mais projetos dentro da escola, isso vem acabando, né? Então, quando tem um projeto igual esse, a gente trata ali como se fosse um santo graal, algo assim, algo muito raro, né? Com certeza, porque a gente está falando em aproximar a comunidade escolar, né? A gente, dentro da educação, a gente sempre tem esse desafio, né? O que nós podemos fazer para aproximar a escola da comunidade, dos pais, dos alunos, de maneira significativa, porque também não pode acontecer de modo espontâneo, né? E que bacana ter acesso a esses projetos. Eu acho muito interessante que você trouxe, Arnaldo, que o desafio é a seleção, porque muitas vezes nós temos que imaginar que o desafio é ali no processo de escrita dos alunos. E olha que interessante, os alunos são engajados, né? São motivados a participar, que bacana. E Leonardo, para você, que faz aí as capas, você trouxe os livros aí para nós, trouxe algumas características que alguns são totalmente digitais, né? Como que quais são os desafios, né? Há desafios nesse processo em relação aos temas? Como que isso é para você? É difícil falar em desafio quando você já tem um certo conhecimento daquilo que você vai. É isso que o Arnaldo está dizendo. É mais prazeroso do que desafiador. Eu imagino que o doutor, para selecionar
poesia que vai dar nome ao livro passa pelo mesmo processo que nós passamos. Ou seja, ele já tem em mente aquilo que ele quer, ele já pensa naquilo e vai dar uma selecionadinha ali para ver qual vai ser, para fazer uma coisinha diferente do que foi no ano anterior. Não é isso, doutor? É isso. Existe essa seleção que a gente faz cognitivamente, nós já temos isso inserido no nosso, né? Então, acaba sendo muito mais prazeroso do que desafiador, né? Na verdade, a gente já tem aquela... E usando nossas ferramentas, Então, fica uma coisa muito mais... Eu imagino exatamente isso, que o doutor tem aquele momento para escolher. A partir do momento que ele escolhe, ele vai me passar para falar, olha, esse ano vai chamar tal, o livro vai chamar, e eu já começo também a produzir, daqui a pouco o Arnaldo entra com a parte dele. Então, existe toda uma ligação sobre a arte dessa maneira, como é que tudo se entrelaça dessa maneira. Eu imagino que o sentimento seja muito parecido, doutor. Eu concordo com você, porque, na realidade, quando a gente produz o tema, a gente é levado também ao lado dos desdobramentos desse tema. Quer dizer, o que ele vai significar, como você mesmo mencionaram, para o aluno em termos de inclusão. Inclusão pessoal e inclusão também não pessoal, quer dizer, vai ser distribuída para o público. E é uma, para mim, o projeto tem esse significado e para a gente enriquece muito, porque tudo que o Leonardo falou é realmente uma sutileza, né, daquilo que você está produzindo, uma finalidade de transbordar no outro. E a partir desse transbordamento, como eu digo, já disse, ela alcança muito mais, né? Tem um destino maior. E esse destino maior que a gente imaginava está se concretizando naquele trabalho, né? Isso realiza muito. Exatamente. Com certeza. E eu também queria, né, que vocês trouxessem qual que é a percepção que vocês têm desse processo criativo, né, das ilustrações, das capas, isso chegando nas mãos dos alunos, porque eu acho que aí a gente tem um salto muito grande, porque a gente passa, né, do momento em que o aluno escreve na folha, isso chega para a Eliane, para a Selma, que nós conversamos com elas no bloco anterior, e depois dessa seleção chega para vocês, e daí vocês vão trabalhar em cima daquilo, para criar as ilustrações, para ter essa ideia da capa, né, para que possa concatenar todas essas ideias e tudo que é trazido, né, pelo Dr. Camilo, para essa orientação, esse direcionamento, né, das produções literárias dos alunos. E assim, nesse processo, como que vocês conseguem observar a arte, como que ela pode contribuir, né, para o desenvolvimento das práticas de leitura e escrita? Né? Como que essa arte que se materializa nos livros da incubadora cultural, né, que chegam aos alunos, como que vocês consideram esse processo, né, de modo a impactar a vida dos alunos? Como que isso impacta? Olha, em relação à escrita e à imagem, hoje a gente vive num mundo imagético, né? Hoje a gente vive num mundo em que não só os alunos, mas como as pessoas, né? A gente pode ver da internet, né? E da TV, né? Hoje você tem muita imagem, muito movimento. Os alunos hoje, né, os jovens se comunicam através de imagens, através de memes, através de emojis. Então isso é algo natural assim para eles, né? Sim. E acaba a própria escrita e o desenho, a imagem, né? A imagem, na verdade, como o Renato falou, né, no início, ela é uma arte sequencial, ela é uma sequência de imagens, mas essa sequência de imagens, ela conta uma história, não necessariamente precisando ter o texto, assim como a capa. Quando você tem o título, você olha a capa, aquilo você reflete sobre a capa, sobre as ilustrações. Os alunos, eles ficam muito felizes, né? Quando ele tem ali o desenho dele abrindo ali a parte que vai começar os textos da escola, ele se sente ali representado. Então, o que eu busco fazer, né,
com que o aluno seja respeitado, principalmente se sinta representado naquelas imagens. Eu acho que isso isso é o principal, você dá representatividade e trabalhar também com o diverso, né, com a diversidade. Então eles gostam, né, eles leem os textos e eles leem também, né, você faz também uma leitura das imagens. Então eles não olham só a imagem ali da capa, então eles vão lá, experimentam um livro. Muitos começam a leitura através, por exemplo, da imagem, né, livros infantis que tem poucas falas, né, pouca coisa escrita, mas muita imagem. O próprio quadrinho, né, normalmente as crianças começam a pegar pelos quadrinhos e a partir disso, né, isso estimula a criança, o adolescente para pegar outros livros, né, isso estimula o aluno, né, a ler, a produzir arte, a produzir cultura dentro da escola. Né? É dessa forma que eu vejo, Com entendeu? certeza. Isso é muito importante. Sim. E para você, Leonardo? Eu trago o meu lado publicitário para fazer isso. O que eu faço? Eu sei que eu vou trabalhar com criança e a gente procura se colocar naquela posição, como exatamente usuário, como eu procuro me colocar, por exemplo, na aula é uma coisa importante. Se você vê o seu trabalho num livro, você vai se sentir fazedor daquilo. Você pode fazer acontecer aquilo. Então, a começar pela capa, a gente sempre pensa em fazer uma capa que atinja esse público. Uma coisa que seja bonita, claro, uma ilustração que já seja diretamente relacionada com o título. Então, esses parâmetros, eles nos possibilitam pensar exatamente como o usuário final. Se a criança ver o desenho dela, ou se ela ver uma ilustração do Arnaldo que a represente, ela vai querer estar ali. E aí eu acho que é a função primordial da incubadora, fazer com que a criança queira participar disso. Se a gente for pensar numa capa como essa, especificamente, essa aqui é uma retratação da incubadora. O que a incubadora pode proporcionar para uma criança, e as crianças que estão na proximidade querem estar onde as crianças que estão naquela incubadora. Então entendeu? Existe toda uma ligação com isso. Nossa, muito bacana ver como toda essa história, né, vai se materializando nos livros, né, doutor Camilo? Muito bonito isso. E, bom, agora nós já vamos encerrando então o nosso segundo bloco. Queremos agradecer muito a participação de vocês, né, trouxeram aí suas próprias experiências. E, doutor Camilo, recebemos comentários aqui, olha que bacana, o André Luiz, ele colocou: doutor Camilo, parabéns pelo programa e por convidados tão especiais. Um grande abraço do André Luiz. Que bacana, um abraço, André Luiz, muito obrigada aí pelo seu comentário. E já fica aí também a dica, o convite, né, para que vocês ouvintes mandem os seus comentários. Se houver perguntas, também podem enviar pelo WhatsApp da Rádio Nova Ribeirão, que é o 16997846463. E lembrando também que esse programa está sendo transmitido pelo YouTube, youtube.com/TV Incubadora Cultural. Então nos vemos no próximo bloco. Programa no Dupla, Incubadora Cultural. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Olha, é diferente, 24 horas. Parabéns, Ronaldo. O pessoal assistiu lá depois, ficou hospedado. Leonardo, obrigado. Vamos continuar, meu amigo. Tá dando ficha. Depois eu vou ver o total de pessoas que assistiram. O André já apareceu, né, Camilo? Tá apresentando. Ixi. Legal, muito bom. Agora é Luísa. Luísa, né?
Toma água, doutor Camilo. Água. Meu amigo, estamos no segundo programa já, hein? Agora eu vou dar aquela inicial que ela vai entrar. Ah, sim. Senhor, esse canal que estava da DNI, Você tirou? tirei porque eu passei por fora. O senhor quer ir no banheiro? Ai, peraí, meu. Ô, meu. Não é brincadeira, viu? Estou aprendendo, estou aprendendo. Agora você está aqui, ó. Fala bem aqui. Viu, Luísa? Foi, vai. Pode falar. Levanta. Você fala que você está na sua casa. E eu falo com você também. Tá, agora deu certo. Mas o que o senhor vai perguntar? Não. Quem vai perguntar é a Mariana. Ela falou da Irlanda. Falou que ela Não falo mais, eu vou falar. está em Buenos do Congresso. Ela é muito linda, embaraçada. Ela é ótima. Ele é enfermeiro. Agora a gente está montado. Nós estamos Olá, queridos ouvintes. Programa no Dupla. Apresentação: Camilo Xavier. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui de volta com o programa Mão Dupla. Espero que vocês estejam gostando. Tivemos convidados importantíssimos, não é mesmo, Dr. Camilo? Tivemos a Helena Gatier, a Selma Serrano, que trazem contribuições extremamente importantes para as obras, elas contando sobre a seleção dos textos, que é algo desafiador, né? Já vemos que essa parte das escolhas é algo que realmente é mais complexo. Recebemos o Leonardo também e o Arnaldo Neto contando sobre as ilustrações, e isso é muito bacana, com tudo a ver com o tema de hoje, né? A arte na escola. Então eu acho que eles trouxeram relatos muito pertinentes e que com certeza nos ajudam a compreender a complexidade, né, do projeto da incubadora cultural. E agora nós estamos aqui com a Heloísa aí que constitui esse tripé, né, para que a incubadora cultural possa realmente ser um projeto de ação transformadora, né, que traga aí transformações, tanto nas práticas de leitura e escrita, mas também transformações para os sujeitos, né, para os estudantes. E Heloísa, você que vivencia, né, a incubadora ao longo de todos esses anos, que tem contato com essas experiências que os nossos convidados, né, trouxeram, relataram, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a participação deles, né? Como que você vê a participação dos ilustradores, da Eliane, da Selma, para a incubadora cultural? Como que você vê, né, essa participação? Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite, doutor Camilo. Obrigada, Mariane, que você está aqui comandando com maestria
falar uma coisa com vocês. É maravilhoso poder trabalhar com pessoas que amam a arte. A Eliane é uma pessoa muito especial, ela apresenta divinamente bem, ela é cerimonialista, e além disso, além de cerimonialista, ela também é artista. Então ela tem aquela sensibilidade de poder tocar o adolescente, a maneira que ela fala na apresentação, os meninos ficam encantados, eles perguntam, quem vai apresentar a professora? Eu falo, é a Eliane, é a nossa cerimonialista. Sim. A Selma, a participação da Selma, é o primeiro ano que a gente trabalha com a Selma, né? Ela era superintendente do Instituto do Livro, ela deu continuidade ao trabalho da professora Cristiana Bezerra, que era superintendente antes dela, e ela nos ofertou o livro o ano passado e nos ajudou muito, muito mesmo, tanto ela como a Carla, que era assistente dela, né, no ano passado. Esse ano já é um outro governo, é um novo superintendente, o professor Cláudio Romualdo, né? Sim. Que é um professor muito ligado à educação, porque ele é dono de uma universidade, e ele também abraçou o projeto com uma certa alegria e gostou. Então, continuamos, né, com o livro esse ano, muito bom, né, certo, né, doutor Camilo? E a Carla, como assistente dele também, né, faz essa intermediação daquilo que a gente precisa. Independente disso, nós temos o apoio também da Fundação do Livro e Leitura, que esse ano ele já abarcou a incubadora cultural. Nós temos a Carol. A Carol é a menina que, maravilhosa como você, que está nos ajudando, né? E você falou da Selma. A Selma, esse ano, ela vai fazer o trabalho da professora Cláudia Cantarella, que está terminando o doutoramento, mas a Cláudia vai supervisionar naquilo que precisa. Ela vai receber os trabalhos, né? E a gente depois manda para o Instituto do Livro, para poder mandar para a gráfica para fazer edição. Mas antes de tudo isso, ele vai para a Fundação do Livro e Leitura, porque ele precisa de uma revisão. E temos também o trabalho da FUNPEC. A FUNPEC, com a diagramação do livro, há muitos anos, eles nos dão o livro diagramado, com um trabalho de excelência do Edmundo Penado. Agradeço muito também ao professor Alexandre Duarte. Temos a ajuda e parceria do Rotary. E temos há 2 anos, nós estamos com a parceria do Matheus, que está nos ajudando também com vídeos, com tudo aquilo que a gente precisa. Nossa, que ótimo, Luísa. Que bacana, né, doutor Camilo, ver esse projeto, né? A professora Helene sempre disse que já não é mais projeto, porque já está há tantos anos em funcionamento, né, em acontecimento na escola, que é muito importante nós compreendermos esse impacto, né, que a incubadora cultural tem no dia a dia, né, nos projetos escolares, enfim, na rotina escolar. Isso é muito importante. Mas é muito interessante que a Luísa trouxe, né, doutor Camilo, como as instituições aqui de Ribeirão Preto estão abraçando esse projeto. Realmente, a Heloísa é uma artífice do nosso trabalho e ela é a mola mestra, vamos chamar assim, dos contatos que nós obrigatoriamente temos que ter com a rede pública e até particular esse ano. O dinamismo dela é contagiante. Tanto assim que lá em casa o pessoal até fala, quem está tocando valor? Já sei que ela quer que o senhor faça isso, mas aquilo. Não, é o contrário, ela que faz. Eu digo a ela, eu peço a ela, e ela está na minha frente, deixa tudo pronto. Então, gente como ela, e também citando aqui a nossa companheira antiga, né? A nossa Helene, que é de causar inveja para todo mundo que eu seja tão bem acompanhado. E eu fico feliz, porque são pessoas altamente de alto nível de convivência, são parceiros culturais que caíram no nosso trabalho, aderiram e conduzem
junto com a gente, põe para frente, então, a cada um de nós, e principalmente, então, essas novas etapas. Sim. E agora nós vamos ter que viver, e estamos vivendo, com a sua presença também, aqui, Maria, que nos dá muita alegria. E aí você pode aquilatar, todos podemos aquilatar, que a nossa preparo, a nossa dedicação não foi em vão, pelo contrário, só produziu bons resultados. E o trabalho foi produzido de uma maneira coletiva. Então, todos nós somos responsáveis, tanto pelo êxito, como também pelas conquistas. É isso que é importante. Sim, isso é muito importante mesmo. E, Heloísa, eu quero te fazer uma pergunta muito importante sobre as escolas, como que elas atuam, né, em relação à incubadora cultural, mas antes, nós vamos pedir aqui para a nossa produção colocar um áudio que recebemos. Olha que legal. Quem mandou o áudio aí para nós? Vamos ouvir? Não tá dando para assistir, não sei o que acontece. Cai toda hora. Bom, aqui eu já quero deixar para vocês que vocês podem acompanhar o nosso programa pelo site radionovaribeirão.com.br e também, se vocês forem assistir ao vivo, pode assistir pelo YouTube. Então vocês podem entrar no YouTube e digitar TV Incubadora Cultural, que nós estamos ao vivo aqui, ó. Olá, pessoal! E não se esqueçam, podem mandar os seus comentários, podem mandar suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Nova Ribeirão, que é o 16997846463. E também, quem mandou o áudio foi a Sônia. Então, Sônia, você pode nos acompanhar pelo site da Rádio Nova Ribeirão. E caso você queira acompanhar ao vivo também, nos vendo pela TV ou pelo seu celular, acesse o YouTube e pesquise pela TV Incubadora Cultural. E, Heloísa, eu queria muito que você contasse para nós qual é o retorno que a escola dá para você. Porque, assim, pelo que o Dr. Camilo trouxe, e também pelo que você já relatou, né, sobre a sua experiência, o seu trabalho mesmo com a incubadora cultural, você está assim, no chão da escola, né, em contato ali com as escolas, com os gestores, professores, fazendo esse diálogo, né, proporcionando esse diálogo. E eu queria saber assim, qual é o retorno que a escola te dá. Então, depois desse processo criativo, de construção, os alunos vão até o teatro, recebem os livros, que eu acho que deve ser um momento muito emocionante. Tive a oportunidade de estar no lançamento, né, do livro do ano passado. Depois desse momento, Heloísa, o que as escolas trazem para você? Qual é o feedback que elas te apresentam? Uma alegria muito grande. Eles perguntam qual é o tema do próximo ano. A primeira coisa, eu estou saindo do teatro, eles já querem saber o que vai acontecer no próximo ano. Que legal, ficam ansiosos. Eles ficam ansiosos. E escolas que nunca participaram, ficam sabendo e começam a me procurar. E aí começam um telefone no outro, olha, que legal. E aí vai aumentando, é uma rede, sabe? E vai ficando cada vez maior, né? Porque não estamos só em Ribeirão, nós estamos agora na região metropolitana. Nós temos Godósky, nós temos Bonfim Paulista, temos Cravinhos, temos São Simão, temos Cajuru, são cidades que participam, né? Sim. Na incubadora e muita gente nova apareceu esse ano. Hoje mesmo recebi 2 ligações, né? Perguntando como se inscrever para participar da incubadora. Então eu vou dando todo esse suporte que eu posso. Sim. E eu faço os contatos com as pessoas que eu conheço, com os professores que eu sei que abraçam a causa. E está dando tudo certo. Aí eles mesmo, dentro da escola, já vão passando para outros. Porque você sabe que no Estado é um rodízio, né? Nunca fica um professor sempre vários anos. Sim. Não sei que seja efetivo, às vezes a escola muda para o período integral e o professor não quer ficar em período integral por uma outra escola, se remove. O que acontece? As escolas novas que eles vão, eles trazem a computadora. Sim. Então é interessante isso. Poxa, que bacana, Heloísa. É muito legal, né, doutor Camilo, nós pensarmos que esse retorno vem com essa ansiedade demais, queremos mais. Que bonito. E olha como o trabalho, ele realmente
gratificante, né? E o retorno que a gente está recebendo, como eu tinha dito anteriormente, a Heloísa é o meio de campo que nós temos aí, e a gente não vê de passe dela por nada. E aí, o que acontece, viu, Mariana, é que eu nunca realmente imaginei que ele tomasse essa tipo de trajetória, fosse capaz de acontecer. E as coisas, eu sempre me julgo privilegiado, porque eu tenho tido na vida convivência com pessoas que têm um certo ideal diferente do tradicional, que trabalham com cultura, trabalham sem remuneração, trabalham com amor. E esse amor, então, que a gente nota nas participações, é muito, assim, acolhedor e dá um entusiasmo maior para o nosso trabalho, né? E com isso, você atinge um parâmetro e um tipo de desenvolvimento pessoal muito particular e muito, assim, conforto, dá conforto, tá? Não só no sentido de você estar produzindo um trabalho, Sim. como também vocês, como coadjuvantes, que muito amigas da gente se tornam, com características que a gente sempre buscou na convivência com as pessoas. Então eu me sinto, como eu já falei, super realizado e até, de certa forma, eu gosto de usar para mim, eu criei essa frase, o que seria da gente se não tivesse socorro das coisas inesperadas. E isso foi inesperado para mim, em todos os sentidos, a gente alcançou. Que lindo, doutor Camilo, você trazer isso sobre as coisas inesperadas, né? Porque eu acho que a arte também, ela vai surgir, né, a partir do inesperado, daquilo que não está posto, daquilo que não está engessado, dessas brechas que nasce, né, a arte. Eu acho que a incubadora cultural ela tem se constituído, né, nessa brecha criativa, né, essa brecha discursiva, né, que permite que o aluno traga a sua história, nessa brecha que permite esse diálogo com a comunidade escolar. Eu acho que isso é muito bonito, né, isso é muito bacana. E também, pessoal, antes de aqui fazer mais uma pergunta para a Heloísa, eu quero trazer aqui para vocês que nós recebemos mais um comentário da Luciana. Vamos lá. A neta, junto com o bisneto, estão escutando o programa e adorando, com muito orgulho e admiração pelo piso. Ai, Luciana, tanto amor. Está muito interessante saber mais sobre a incubadora experiência. Luciana, amamos receber o seu comentário. Ficamos muito felizes de saber que a neta e o bisneto estão acompanhando. Olha, a arte desde sempre impactando a vida, né, de todos. Então, as crianças, desde pequenas, precisam ter esse contato com a arte, né? Que bonito, que lindo, né, vivenciar essa história. E, Heloísa, eu queria, né, que, assim, para a gente já encaminhando para o fim, né, deste bloco, mas que você trouxesse as suas perspectivas, o que, assim, ao longo de toda a sua trajetória com a escola, suas experiências, né, agora também com a incubadora, né, ao longo desses anos, como que você vê a arte, né, se materializando na escola? Então, a incubadora enquanto esse projeto, né, que permite esse desenvolvimento artístico dos alunos, tanto nas obras literárias, como também nos desenhos, nas ilustrações, como nós vimos, né? Como que você vê a arte na escola, na sala de aula, né, na relação professor-aluno? Olha, eu sempre trabalhei com arte dentro da sala de aula. E a criatividade dos alunos é uma coisa impressionante. Quando você acredita no aluno, é uma surpresa atrás da outra. Eu sou professora de língua portuguesa, mas eu levava telas e pedia que a imaginação deles pintasse e eles faziam a pintura. Depois da pintura, eles faziam um texto relacionado à pintura que eles produziram. Fizemos grandes
de pintura dentro da biblioteca do Antônio Mota, de trabalho com os alunos, pintura e texto. E fizemos também releituras, que é importante fazer a releitura, para aí eles vão conhecendo os artistas. Sim. Fizemos a leitura de artistas aqui de Ribeirão Preto, e fizemos também leituras de artistas importantes, como Monet, e assim vai, sabe? Sim. E eles gostam, viu? E aí eles criam também muita coisa diferente. E além disso, a maneira de trabalhar é deixando o aluno se soltar. Você não interferir naquilo que ele está fazendo. Sim. Aí a arte vai surgindo, ela vai acontecendo, na hora que você vê que bonito é um trabalho maravilhoso. Nossa, que bonito ver esse caminho. É um percurso mesmo, né, Heloísa? Onde as crianças e os professores também vão se desenvolvendo, né, vão crescendo, ampliando seus conhecimentos, ampliando o seu letramento. Né? Heloísa, é uma honra te receber aqui, né, doutor Camilo? Que programa de peso, hein, doutor Camilo? Convidados, olha, maravilhosos, não é mesmo? Essa equipe que a gente montou é top. Não pode ter outro tipo de... Concordo. Não pode ter outro tipo de forma de expressar aqui o meu carinho, a minha amizade, que sempre houve, e a minha forma de ver vocês ao lado da gente. Agora, aqui adquirindo até uma possibilidade de ser televisionado, né? O programa só pode dar a você uma tipo até de orgulho, no bom sentido, porque é uma realização que deu certo, foi bem sucedida, mas graças ao trabalho coletivo. Isso que é importante, alunos, professores, colaboradores e as pessoas que idealizaram, que organizaram. E agora trabalham conosco, como é o seu caso, meu marido. Eu até queria, talvez, me antecipando um pouco ao que você eventualmente vai falar, é que a partir da próxima sessão nossa aqui na rádio, nesse período do mês próximo de maio, eu convidei a Mariane para ela fazer a parte de promoção e produção dos próximos programas, em que vai nos incluir o pessoal do GEPAL, né? Sim, com que certeza. você representa. Então, a ala jovem, que eu também acho que eu me considero, eu brinco em casa, que eu sou um jovem que deu certo. Apesar da idade não confirmar, mas de qualquer forma, eles já acreditam muito em vocês. Vocês vão fazer um período excelente de trabalho, e eu não vou ficar fora, não. De vez em quando é meio desbilhotar. Com certeza. Para ver se vocês estão produzindo aquilo que eu sei que vocês são capazes. Mas, então, assim, para finalizar, eu quero dizer que meu coração, às vezes eu falo isso também, além daquela outra texto, que eu me sinto o meu coração está esparramado. E agora, trabalho com o lado, trabalho com os alunos, trabalho com a ocupadora, trabalho com o meu time, junto de equipe, e que eu não sou nem mais dono do meu coração, ele é de vocês todos. Nossa, que profundo! Acho que conseguimos concluir assim de uma maneira muito poética. O senhor é muito poético, né, doutor Camilo? Que bonito, viu? Eu fico muito feliz com o seu convite. Como eu disse ao senhor, conte comigo. Estaremos aqui todas as terças-feiras, teremos convidados muito especiais. É uma honra poder contribuir para o crescimento da incubadora cultural. Nós sabemos que este programa, vem trazendo esse crescimento, essa ampliação de um projeto que já tem aí uma história muito profunda, uma história muito marcante, que tem deixado muitas marcas. Então, eu fico muito feliz com o convite. Aceito, estarei aqui. Vamos nos ver na próxima terça-feira. E já quero adiantar que teremos uma convidada muito especial para a próxima terça. Vamos receber a Paula Haltz, coordenadora escolar, e que também tem ali a sua história
Congresso Internacional. Que coisa linda do Getúlio. Maravilhoso, né? A professora Elaine fazendo contatos, trazendo aí o que nós temos de mais, né, recente, o estado da arte mesmo em educação, que nós sabemos que isso é fundamental também para que haja, né, esse contínuo crescimento da incubadora cultural. Então, com certeza, a professora Elaine vai chegar aí também com muitas novidades, não é mesmo? Bom, pessoal, então, nós vamos ficando por aqui. Antes de encerrarmos, quero pedir para que vocês deem um tchauzinho ali para a nossa live, para quem está nos assistindo ao vivo. Pessoal, queridos ouvintes, vocês vão ficar agora com uma playlist preparada especialmente para este programa, para este encontro, pensado nos nossos convidados. Então, uma playlist preparada com muito carinho. E nos vemos, então, na próxima terça-feira. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Dr. Camilo, muito obrigada, Luísa. Muito obrigado pela audiência, a de todos. Aê! Dr. Camilo, fico muito feliz. Viu? Quero, assim, deixar assim bem claro mesmo, o senhor pode contar comigo. Estarei aqui todas as terças-feiras. Eu vi a Luísa comentando, Luísa, eu já me organizei